O que é terrorismo? Terrorismo é a ideia de difundir o terror, isso é mais ou menos óbvio. Só que para quem é o terrorista, ele está sendo um herói, ele é um soldado. Ele é aquele cara que vai explodir para ganhar um objetivo. É aquele cara que está usando a técnica dele, o conhecimento dele, para sobrepujar o exército maior. Porque, veja bem, o que acontece? Você tem um exército grande, um exército pequeno, um exército com muito poder, um exército com pouco poder. O terrorismo, é a forma que o cara tem para poder combater um exército maior. Se fosse exército contra exército, ele não conseguiria. Então, o que ele faz? Ele vai no ponto frágil. Qual é o ponto frágil? É a sociedade, é o civil, é o inocente. Então, o terrorista, ele vai correr atrás de esfaquear, explodir, atirar os inocentes. Então, ele deixa todo o país, por exemplo, todo o Estado em terror para poder conseguir o objetivo que ele quer. Ok. De acordo com o especialista Vinícius Cavalcante, já era para estar tendo terrorismo no Brasil há muito, muito tempo. Então, a gente tem que tomar certas atitudes. É bom vocês começarem a entender como é que a combate funciona, né? Porque, afinal de contas, a gente vai ter Olimpíada, vão ter uma série de eventos agora, e é importante que as pessoas estejam atentas ao que pode acontecer. O brasileiro tem a mania de achar que só acontece lá fora, só acontece em filme americano, só acontece em Paris. Não, pode e provavelmente vai acontecer aqui. Assim como aconteceu em Munique, na Alemanha, pode acontecer terrorismo no Brasil no meio da Olimpíada. Se você estiver no local público, se você estiver num evento, você tem um risco muito grande disso acontecer. Então, eu, pessoalmente, não irei em nenhum desses eventos. Vamos falar sobre lápis, tá? Mas vendo pelo ponto de vista de terrorismo. O que normalmente a gente fala é, em situações de risco, localizar armas próprias, impróprias e saídas. O que significa isso? Localizar armas próprias. O que eu tenho, o que eu estou carregando, o que eu estou carregando, né? Então, você já localiza aqui. Armas impróprias é o quê? Armas, objetos do dia a dia, né, que na lei se chama arma imprópria, que você poderia usar como arma. Faca, garrafa, esse tipo de coisa. E saída é o ponto de fuga, não é o ponto de entrada, é o ponto de fuga. Então, vamos ver se de uma forma mais próxima do que a gente quer dizer que é terrorismo. Localizar armas próprias. Isso, aí agora eu não estou querendo dizer as minhas armas. Estou querendo falar as armas do terrorista. Como é que eu vou localizar isso? Leitura corporal. Você está vendo que o cara está entrando num local com um casaco muito grande. Calor, mais no Rio de Janeiro. Você está vendo que ele está carregando uma pochete grande e que ele não tem aparência de policial. Você está vendo que ele tem, até porque até o mesmo policial, muitas vezes ele tem que acautelar o armamento na entrada do local. Vamos dizer que tenha, deixa eu pensar, uma mochila, uma bolsa jogada no chão. Se você está em Israel, que é um país que é focalizado, se focaliza em segurança, você vê uma mochila, você tem que chamar o esquadrão de bomba, tem todo um círculo de segurança. Aqui no Brasil, nada acontece. Essa é a questão. Alguns anos atrás, muito antes do combate estar dando treinamento para a segurança presidencial, o programa de televisão Fantástico, ele fez uma matéria justamente com isso. Eles deixaram uma mochila escondida em algum ponto qualquer do Planalto. Tá? Uma parte assim que passava bastante gente, bastante político. Uma semana depois a mochila estava no mesmo lugar, na outra semana no mesmo lugar. Como diz o Vinícius Cavalcante, meu amigo, a gente não está preparado para o terrorismo. Esse é o ponto. E a ideia do combate é preparar você, civil, para começar a ter essas noções. Então, localizar armas, estou falando de leitura corporal, armas próprias, que eu poderia carregar, armas impróprias, que ele também poderia improvisar, né? Esse é mais em caso de avião, tal situação. E pontos de saída, não é pontos de entrada. Não adianta você ficar sentado num restaurante, como Bataclan agora na França, você sentado na porta e você vai ser o primeiro a morrer. Você tem que pensar nos pontos de saída, de fuga possíveis. Uma moça usou a janela, que não foi muito adequado, mas salvou a vida dela e do bebê, porque ela estava grávida. E você pode ver também que teve gente que fugiu pelo fundo, gente que fugiu pela frente do local. Então você tem que ter essa visão antes de entrar lá. Você tem que ter o planejamento. Obrigado. E se no ambiente que você só tiver uma entrada e uma saída? Bom, Guilherme, deixa eu explicar. Restaurante, em teoria pelo menos, ele tem que ter uma porta de saída por causa da remoção de lixo. Você não tem como ficar passando lixo pelas pessoas o tempo inteiro.
tá? O cliente do restaurante está lá e lixo passando, então ele tem que ter a saída, né? Você espera que sim. Agora, como você está no Brasil e sabe como as coisas são feitas, tudo é possível. Então, se você acha que o local é um local arriscado, você está num momento arriscado, você está com um feeling ruim, não vá lá. Vá a um lugar que seja mais fácil de você ter ponto de fuga, um local aberto, por exemplo. Onde dificilmente alguém vai escolher atacar um local aberto, além de tudo, você tem muito mais facilidade para fuga. Vamos continuar aqui. Por exemplo, religião e celular. Religião não tem nenhuma relação com terrorismo. Terrorismo tem relação com política. Bom, então, quando você atribui esse problema à religião, você está trazendo mais pânico e mais terrorismo ainda, e você está piorando o cenário. As pessoas esquecem, mas a grande maioria dos religiosos recebe a religião pela sua família. E às vezes ele nunca leu um livro, nunca leu a Bíblia, nunca leu a Torá, nunca leu o Corão, nunca leu nada. Ele simplesmente se veste daquele jeito, ou usa a barba porque a família usa, ou a moça usa lenço na cabeça porque a família usa. Então não são terroristas, esquece isso, não tem nenhuma relação, tá? Isso vai, você associar a religião a um problema político, só vai tornar a coisa pior, porque vai trazer histeria. Tá? Vamos lá, celular. O que eu vou falar sobre o celular? O celular pode ser uma arma utilizada para algumas situações, né? Puxa, eu estou aqui nesse local, isso, aquilo, outro. Mas, de uma forma geral, as pessoas podem se dar muito mal quando estão usando o celular. Uma vez eu estava andando de moto na Praia do Flamengo, né? Parecia uma moça, conta essa história sempre, andando, atravessando a Praia do Flamengo, conversando no celular, um monte de carro buzinando. Isso é um absurdo, isso é uma via de alta velocidade. Então, olha só, as pessoas estão distraídas, né? Tem outros casos também, uma outra empresa que eu trabalhei, que estava, o cara entrou armado dando tiro, e o cara estava distraído ali, tentando achar a mulher atrás do balcão. Enquanto você está no celular conversando, você está distraído. Então você não está vendo nem o show, nem a música, nem o papo e nem os terroristas entrando. Então, se você entrar num local público, desligue o teu celular ou deixe só a parte das mensagens em Twitter, caso alguma emergência aconteça, né? Mas, por exemplo, ele pode ser útil para algum tipo de filmagem escondido, se for o caso, tá? E para a identificação de alguém, depois que você estiver morto, essa é a verdade, ou você pode ser utilizado para você poder mandar uma mensagem, mas o celular não pode ter som, tem que ser em silêncio. Obrigado. Nessa aula resumida, deixa eu terminar com mais alguns assuntos aqui. Lobo solitário. Ah, puxa, mas o terrorista sempre vem em grupo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele pode ser que ele pode explodir sozinho, tá? E pode ser, às vezes, é só um louco. Um louco acaba tendo atitude de terrorista. Alguns anos atrás, no colégio de Realengo, no Rio de Janeiro, o cara chegou, entrou e matou um monte de criança, né? E só foi parado por um cara armado, que era o policial. Aliás, uma adenda aqui que a gente sempre fala no meio. Puxa, mas está vendo como é que armas são perigosas? Armas são perigosas na mão do teu inimigo. Na sua mão, ela só te ajuda a te proteger. Todos os casos de Virginia Tech, Columbine, esse do colégio, ou os terroristas, acabam porque alguém armado vai lá e termina a situação, ou ele se suicida. Só tem essas duas hipóteses, tá? Então, veja bem, as pessoas têm que parar de pensar essa besteira, porque a arma não corre atrás de ninguém, não. A arma vai parar o bandido também. E o bandido sempre vai ter arma, com ou sem lei. Então, essa ideia do governo desarmar a população, não só uma ideia péssima, ainda mais agora na época de Olimpíadas e grandes eventos, ela vai tornar a população desarmada. Vamos supor que tenha lá os 8, 10 terroristas e uma só pessoa está armada, mas ela consegue eliminar um terrorista. Morreram 10% a menos. 2 pessoas estão armadas e conseguiram eliminar 2 terroristas. Morreram 20 pessoas a menos. A matemática é simples. Isso é óbvio. Vamos parar com ideologias furadas e pensar na realidade. Voltando ao assunto aqui, esconderijo contra cobertura. Tá? Numa situação de risco, as pessoas têm que saber que tem uma grande diferença entre esconderijo e cobertura. Você ficar atrás de uma parede fininha, drywall, gesso, você não vai segurar um projétil, não. Esquece isso, fantasia. E filme, o cara fica em qualquer parte do carro. Não é verdade. A única parte segura do veículo é justamente atrás do bloco do motor. E você ficar agachado nessa parte aqui. Por que agachado? Com um só joelho no chão. Porque qualquer oportunidade você volta a fugir. A primeira coisa é a saída de um lápis.
para você poder fugir. E se você ficar aqui em qualquer outra parte do carro, você pode levar o tiro. Aqui você está num relativo esconderijo, agachado. Numa situação você pode tentar fugir. Ah, vamos jogar no chão. Cara, olha só, jogar no chão comprovadamente não é a melhor opção. Porque existe o ricochete e o projétil vai para qualquer lugar. E você tem uma área maior. Então você tem grande chance de ser acertado. Lembra que se você for acertado na cabeça, você morre. Se você for acertado em qualquer parte da tua perna, que é quase metade do teu corpo, você não consegue andar depois do tiro. Então, quer dizer, é uma péssima ideia. Você diminuiu a área e você está atrás do bloco do motor para isso. Só vai se esconder, só vai se cobrir caso não consiga fugir. Ok? Essa é a ideia. Deixe sua bolsa para trás, dinheiro para trás, carteira para trás, e fica naquela, meu notebook e tudo que você morre. Ok? Esse é o cenário. Se você tiver um armamento, estiver escondido, puder eliminar um terrorista, faça. Acabou. Existe uma outra opção, mesmo desarmado, mas eu não posso mostrar em vídeo, eu só posso mostrar na aula do combate, que eu vou mostrar para vocês depois, que é uma situação que não deve ser mostrada em vídeo, tá? Para quem não é aluno nosso. Obrigado.